De começar a socorrer-se ou dos capitais da banca, o que já está a acontecer, entretanto certo. Já foram injetados capitais substanciais da banca, não sei quanto, mas certamente o Sr. Comissário não deixará de prestar essa informação. Será com certeza todas as expropriações que irão fazer, expropriações que neste momento eu ponho em causa, a forma como estão a pensar as expropriações, se não vão pagar por 10 para mais tarde vir a contabilizar por 1000. Democrático, eu não posso abusar dos meus o país democrático, a democracia também impõe a moral, e eu devo dizer que aquilo que eu conheço das negociações da Expo com os donos ou com os usufrutuários de terrenos é algo de imoral neste momento. Aquilo que eu conheço. Sr. Comissário, se quisermos falar nas petrolíferas e se quisermos falar... Deixe-me só citar... A imoralidade é na Declaração da Utilidade Pública e na Constituição. Mas todas as expropriações são precedidas de Declaração da Utilidade Pública. Eu prometo voltar assim. Sobre isso eu queria ouvir a opinião do Dr. Magalhães Pereira, que representa pequenas e médias empresas, não as grandes petrolíferas, que vão ser corridas da área onde está a Expo 98. Não vão de todo ser corridas. Então, não somos corridos de lado nenhum. Vão ficar lá no meio. A única coisa que eu posso para já dizer, e digo com muita tristeza, é que é estranho que no fim do século XX, num Estado de Direito, onde houve uma revolução democrática, seja necessário constituir uma associação de direito civil para defender um princípio que está na Constituição, que é o princípio da justa indemnização. Esta é a primeira constatação que vamos fazer. A Constituição de Advogado tem esse fim. Toda a Constituição de Advogado. Constituição de Advogado. O senhor representa pessoas que têm interesse... Eu sou secretário-geral de uma associação, Sr. Comissário. Deu-lhe a forma que... O senhor é comissário, também pode ser engenheiro, pode ser solteiro, pode ser casado, é irrelevante. Eu venho aqui na minha qualidade de secretário-geral de pequenas e médias empresas que se encontram instaladas no local. Isso me dá licença. Mas a indemnização não é justa porquê? Não há, pura e simplesmente, indemnização. Da forma como está pensada a realização da Expo 98, se fizer, sim, ela vai ser feita à custa do cadáver de dezenas de empresas e do desemprego de milhares de empregados. É possível dizer uma coisa dessa? Dr. Magalhães Pereira, mas as empresas... e põe-me na cadeia. Há regras. A expropriação é regida por regras. Mas, Sr. Comissário, o senhor deve estar a fazer uma enorme confusão na sua cabeça. Está a falar de expropriação. As empresas que eu represento não são proprietárias de terrenos, não estão sujeitas a uma relação jurídica de expropriação. As empresas que eu represento, Sr. Comissário, são pequenas e médias empresas que eram concessionárias e eram titulares de licenças de uso privativo na área de jurisdição do Porto de Lisboa. O que lhes dá direito a compensações fixadas na lei. O que dá direito a compensações não fixadas na lei por uma razão extremamente simples. O decreto-lei que o Governo, presumo eu, com a concordância do Sr. Comissário, invocou, é um decreto-lei de 1971, do tempo do professor Marcelo Caetano, que é o 468, que define o regime público, o regime hídrico, e que pura e simplesmente não prevê indemnização nenhuma para os titulares de licenças de uso privativo. É verdade. Bom, mas está em vigor o decreto-lei? O decreto-lei está em vigor, mas não é... Está em vigor, pode ser aplicado. Não é. Isso é uma questão jurídica totalmente diferente. Está derrogado pela Constituição, é óbvio que no que diz respeito ao princípio da justa indemnização que está consagrado na Constituição, Pereira, mas aqui a justa indemnização... ele sobreleva, evidentemente, as indemnizações. Dr. Magalhães Pereira, mas o seu critério de justa indemnização é aquilo que vale as empresas no terreno que lá está completamente degradado como está hoje, ou aquilo que valerá quando estiver construída a Expo? Miguel Sousa Tavares, eu não poderia entrar, evidentemente, por isso, porque pura e simplesmente é falso que aquilo seja inteiramente degradado. Não é verdade. Bom, existe uma área... Aquilo não é degradado, onde é que está a degradação? É o Governo que o diz. É o Governo que o diz. Também já lá fui. O Governo é que diz que não é uma área degradada. Diz agora, mas na Revolução de 1986, há pouco mais de 5 anos, o Governo considerou aquela área como uma área industrial de alto valor e mérito. Sim. Então não é agora, de repente, por um passo de mágica que é degradado. É degradado só por uma razão. É que em relação às petrolíferas, com quem o Sr. Comissário Cardoso e Cunha dialoga, mas não dialoga com as pequenas e médias empresas, Sr. Comissário. Mas isso é um problema seu. Talvez venhamos a dialogar. Eu penso que é importante que se abra espaço de diálogo. Olhos nos olhos. Diga-me uma coisa. Penso que é importante. Dr. Magalhães Pereira, diga-me uma coisa. Os proprietários estão ou não, legitimamente, aliás, como toda a gente faria, a tentar tirar um benefício extra de estarem localizados ali. Não posso falar pelos proprietários. Então não é secretário-geral da associação deles? Mas é que não são proprietários. São ocupantes. Não são ocupantes, são concessionários do Estado com um contrato otorgado pelo Estado português. Os concessionários através da Administração Geral. Estão ou não estão a aproveitar-se da situação? Não se estão a aproveitar. Os concessionários e pequenas e médias empresas titulares desejam permanecer. Se tiverem que sair, saem. Mas saem com a indemnização justa. Está bem. É isso.
O Sr. Comissário concorda? Concordo. E acha que é importante que se abra um espaço de diálogo, assim como o senhor dialoga com as multinacionais? O senhor acha importante falar com as pequenas e médias empresas? Doutor, eu não sou a oposição, eu sou, por acaso, o Presidente, mas não dá, mas há muito mais gente lá. É muito simples. De facto, é preciso haver vontade de o fazer. Nós somos cerca de, neste momento, 20 e tal empresas, há muitas mais, há cerca de 40 e tal empresas instaladas na área de jurisdição do Porto de Lisboa. Nós representamos, neste momento, cerca de 2.000, 2.200, 2.300 trabalhadores. Mas nunca falaram como é que a indenização é injusta. Algumas das maiores empresas, embora sejam pequenas e médias, no seu ramo, como por exemplo, redes de frio, redes de transporte, não receberam absolutamente nada. Não receberam porque ainda não houve. Porque o 468-71 não aprova à revelia da Constituição o que é que o Governo ou o Comissariado ou ambos pretendem. Mas o pretendem Comissário aplicar. Está a dizer que vão receber uma indenização justa? Não vão. Mas já discutiram valores? Nunca. Então, se não discutiram, como é que o doutor pode dizer que é injusta? Porque o Sr. Comissário nunca quis receber a associação. Mas então, como é que pode dizer que a indenização é injusta se ainda não discutiram valores? Muito não sabe qual é? Porque relativamente aos titulares de licença de uso privativo, nem sequer é injusta. Não há. Mas quem é que lhe disse que não é? Para dizer que sim? Porque está enganado e não conhece a lei. Bom, é tão simples. Vamos lá concluir. Engenheiro Cardoso e Cunha, o que é que tem a dizer aos pequenos e médios? De terrenos merecem o nosso respeito. Estão lá na base de títulos nos quais eles confiam, ou de licença ou de concessão. A lei estabelece quais são as regras que se aplicam a essas situações. Essas regras vão ser cumpridas escrupulosamente, porque se não forem, o Sr. Doutor ou os colegas da associação, que era só é secretário-geral, vão necessariamente impugnar as soluções do Tribunal. E os tribunais dão razão a quem tem e vão fixar no fim. Sabe se os tribunais, por hipótese, o Tribunal Administrativo suspender as expropriações e as desocupações, não há expo, pois não? Não há expo, mas eu, com certeza. Mas o que é que julgo fazer uma revolução ou matar os juízes? Não posso fazê-lo. Não posso fazer. É portanto, evidente que nós estamos. O desfecho da expo, em primeira análise, está nas mãos dos juízes do Tribunal Administrativo. Com certeza, mas para onde estas empresas começaram já a fazer recursos e até agora o Tribunal Administrativo não deu provimento a nenhum dos recursos. Sr. Comissário, por amor de Deus, isso é uma informação completamente a nenhum dos recursos na parte da suspensão da eficácia. Isso é a suspensão da eficácia. Pronto, lá iremos. Mas se o Tribunal impedir, mas obviamente a gente se satisfaz a vontade do Tribunal e não há exposição. Só uma coisa, li no jornal no outro dia que o senhor se propõe correr com as petrolíferas dali e fazer circular 1000 caminhões tanque, 1000 caminhões de, falta uma expressão agora, de gasolina, entre Sines e Lisboa diariamente. Isto é verdade? Como o senhor imagina, se as... Não são 1000, mas são 660. Se as petrolíferas estão instaladas no sítio onde vão fazer os pavilhões da exposição, não podem lá ficar. Exato. Não é natural. De acordo. Poderia desenvolver-lhe raciocínios com os quais o senhor lhe podia demonstrar que não estão nem deviam estar. Porque, inclusivamente, aquela atividade ali assim não é de resultado económico positivo. Como não estão, a zona central do país, que é abastecida a partir dos depósitos de Cabo Olivo, deverá ter que ser abastecida de Matosinhos e de Sines. Se vir a distribuição de transporte rodoviário de um país com a configuração geográfica de Portugal, abastecido por dois polos, um colocado no Porto e outro colocado em Sines, o senhor verifica que tem um modelo perfeitamente compatível com os modelos